Meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista, vou falar de anestesia em urgência no trauma, aula 8, manuseio anestésico. Como comentado no slide anterior, então, a coagulação ela vai ser monitorizada classicamente através do tempo de atividade de protrombina, o seu INR, e através do tempo parcial de tromboplastina ativada, que também pode ser utilizado através do seu INR, mas que são exames estáticos e que têm pouca especificidade. Porém, são de extrema importância e podem contribuir bastante para o direcionamento da conduta em pacientes com comorbidades relacionadas à coagulação e ou utilização de substâncias, de drogas que interfiram na cascata de coagulação. A contagem de plaquetas é extremamente importante também. Vamos ver que alguns pacientes que apresentam plaquetometria abaixo de 100 têm contraindicação para a utilização da peridural e abaixo de 75 ou 70, segundo alguns autores, 70 mil plaquetas por milímetro cúbico, elas têm contraindicação à realização da raquianestesia. Porém, mesmo paciente com contagem acima desses valores, ou seja, 100 mil plaquetas por milímetro cúbico em relação à peridural, ou 70, 75 mil por milímetro cúbico em relação à raquianestesia, muitas vezes tem a técnica anestésica regional de neuroeixo contraindicada devido à utilização de drogas antiplaquetárias como o clopidogrel, o AS e outros. Então, essa contagem de plaquetas é muito importante, mas a história do paciente também é de fundamental importância, porque muitas vezes eles, utilizando essas substâncias, contraindicam a realização da técnica. A dosagem de fibrinogênio também é extremamente importante, valores abaixo de 150, 110 para alguns autores miligrama por decilitro manifestam ou consumo ou risco aumentado de sangramento. A presença de produtos de degradação de fibrina em suspeitas de coagulação intravascular disseminada também deve ser realizado e o resultado desse exame acima de 40 mg por decilitro significa que esse paciente provavelmente está desenvolvendo a coagulação intravascular disseminada. E os testes viscoelásticos, que são de extrema importância com fornecimento de informações valiosas, porém são exames extremamente caros e não disponíveis na maioria dos serviços, mas que apresentam o setoriamento do exame, podendo mostrar especificamente qual o setor das fases de coagulação que se encontra alterada quando há alteração na coagulação. Isso vai ser visto mais para frente. A diferença entre tromboelastograma e o Rotem é que no tromboelastograma você coloca o sangue, uma quantidade mínima, numa cubeta, e tem um pino ligado ao aparelho que fica com a sua ponta inferior no interior do conteúdo de sangue. Essa cubeta no tromboelastograma ela vai ficar girando e essa movimentação da cubeta vai gerando progressivamente com a formação do coágulo uma dificuldade progressiva na movimentação da cubeta em contato com o pino que está dentro do coágulo em formação. Aí o Rotem acontece o contrário, o sangue está na cubeta e é o pino que fica girando dentro da cubeta, ou seja, no tromboelastograma a cubeta fica girando no pino fixo e no Rotem o pino fica girando dentro da cubeta fixa. E é o aumento da viscosidade daquele sangue com o coágulo em formação que vai gerar um gráfico que vai nos dizer em que momento da fase de coagulação, do processo de coagulação que se encontra a deficiência apresentada pelo paciente. Este é um gráfico típico do tromboelastograma. Ele é dividido em várias partes e cada parte é relacionada a uma determinada função no processo de coagulação. Então temos a linha horizontal inicial representada pela
ação enzimática dos fatores de coagulação, que é chamado de tempo de coagulação, e é o segmento R. Esse segmento R, então, está relacionado aos fatores de coagulação. O final do segmento R se confunde com o momento K. É o momento entre o primeiro milímetro de afastamento da linha de formação do gráfico em relação àquela linha original horizontal. Então, quando ela se afasta 1 milímetro da linha de base, inicia-se a fase do segmento K, até o momento em que está 10 milímetros afastado dessa linha de base. Esse momento é chamado de intervalo K, e representa o início da interface entre a formação do coágulo provocado pelos fatores de coagulação e a ativação plaquetária. Essa elevação, esse afastamento da linha do gráfico em relação à linha basal horizontal gera uma angulação chamada ângulo alfa. Esse ângulo alfa ele vai ser determinado pela agregação plaquetária e vai ser tanto mais aberto quanto maior for a atividade plaquetária. Ou seja, o ângulo mais fechado significa uma atividade plaquetária reduzida. E essa angulação vai culminar com um afastamento máximo num determinado momento entre os dois lados do gráfico. É o momento de amplitude máxima provocado pela ação plaquetária. Esse momento é onde há a maior força do coágulo, onde ele tem maior firmeza. A partir dali começa então a fibrinólise, que é um processo fisiológico normal. Todas as vezes que ocorre a formação de um coágulo, há uma ativação mais ou menos paralela do processo de fibrinólise, que vai então destruindo aquele coágulo para que não haja a formação de trombos e coágulos em excesso. Até que no momento 30 e no momento 60 são medidos a distância entre essas duas laterais do gráfico para medir o índice 60 ou o índice de Lise 30, que estão relacionados à situação da fibrinólise. Aqui um pouco mais esmiuçado temos então o gráfico do tromboelastograma, demonstrando ali a fase R, o segmento R, que é representado pela formação do coágulo a partir da cascata de coagulação, ou seja, dependente dos fatores de coagulação. Tem o segmento K, que é o momento entre o primeiro milímetro e o 10º milímetro de afastamento da linha do gráfico em relação à linha original de base, horizontal. Então, isso vai formar um determinado ângulo alfa que está relacionado com a atividade plaquetária. Existe depois a formação da máxima amplitude, que é o momento em que há maior firmeza do coágulo, e depois a redução do diâmetro do gráfico, que é representado pela fibrinólise que se instala fisiologicamente. Se essa fibrinólise for muito acentuada, então esse gráfico ele se torna fino muito mais rapidamente. Abaixo temos o quadro com os valores normais do resultado do tromboelastograma, onde o segmento R representa 6 a 8 minutos. Então, o normal ali desse momento para se atingir o final do segmento R desde o início da realização do exame são 6 a 8 minutos. O intervalo K é de 3 a 7 minutos, o ângulo alfa de 50 a 60 graus. Ângulos maiores que isso representam uma hipercoagulabilidade do paciente com hiperatividade plaquetária, e ângulos muito menores que 50 graus representam a deficiência de coagulação, que vai ser demonstrada em gráficos mais à frente. A amplitude máxima apresentada nos pacientes normais
varia de 50 a 60 milímetros e assim sucessivamente. Então são várias as informações oferecidas por esse exame e nós vamos ver alguns exemplos de alterações a seguir. Esse gráfico representa uma avaliação através do exame do Rotem. Então tem algumas coisas parecidas, como a fase inicial representada pela atividade de fator de coagulação, tem o ângulo alfa, que vai representar também a agregação plaquetária, tem a firmeza máxima do coágulo, que é similar à amplitude máxima no exame do tromboelastograma, e tem o índice de Lise, que é avaliado também em diferenças de 15 minutos, e então os resultados aqui são semelhantes aos resultados apresentados no tromboelastograma, mas com um desenho um pouquinho diferente. Temos o índice de Lise, que é super importante na avaliação da fibrinólise, por exemplo. Tanto o tromboelastograma quanto o exame de Rotem, eles podem ter o resultado acelerado através da utilização de substâncias que ativam o mecanismo de coagulação. Aqui temos à esquerda, então, uma representação esquemática do que é o exame do tromboelastograma, representando uma figura parecida com a já mostrada anteriormente, e à direita, em situação vertical, estão elencadas várias imagens representativas de alterações de coagulação. O primeiro exame normal, temos lá o segmento R pequenininho, o período de amplitude máxima se prolongando até um determinado momento. O exame está cortado, mas é representativo. O segundo exemplo é o resultado de um exame de um paciente que ou é hemofílico ou tem alteração ou está em utilização de anticoagulantes, principalmente o varfarin, que reduz a ativação, a maturação de fatores de coagulação, como 2, 7, 9, 10, levando à diminuição da capacidade de coagulação do paciente. Então, tem um grande aumento, principalmente do intervalo R, mas também depois tem a deficiência da agregação plaquetária provocada por falta de ativação, por falta de fatores de coagulação. Depois temos o terceiro, que é a alteração plaquetária, que pode ser tanto por plaquetopenia como por causa de a utilização de substâncias antiplaquetárias, que faz com que haja, apesar de estar demonstrado ali um pequeno aumento no intervalo R, mas o mais importante é a redução na amplitude máxima do resultado do exame, que é diretamente relacionada com a atividade plaquetária. O quarto exemplo, então, tem a iniciação da coagulação, mais ou menos normal, e uma súbita redução do diâmetro do desenho, do gráfico do tromboelastograma, representando uma fibrinólise acentuada. Então, essa fibrinólise ela se manifesta no exame com súbita redução do gráfico. Abaixo, então, no quinto desenho, existe uma representação da hipercoagulação. Tá? Então, pode ser um paciente com, por exemplo, fator 5 de Leiden, que tem uma hipercoagulação, e outros exemplos mais. Esse paciente, então, apresenta uma amplitude máxima bem acima da amplitude máxima do paciente normal, mas ele tem tem também uma diminuição do segmento R, que manifesta uma aceleração da cascata de coagulação. E o penúltimo exemplo, então, é a coagulação intravascular disseminada, que apresenta também uma fase rápida de coagulação, com diminuição do segmento R por causa da ativação exagerada dos fatores de coagulação, e depois uma agregação plaquetária acentuada, mostrando um alargamento da amplitude máxima, e, de repente, ocorre a fase secundária, que é a instalação da fibrinólise, que é a fase secundária da coagulação intravascular disseminada. O último dos exemplos aqui
é um estado de hipocoagulação que pode ser provocado por uma série de situações, como, por exemplo, dose exagerada de anticoagulantes orais ou deficiência de algum fator de coagulação importante. Então, temos aqui um exame que, embora eles forneçam uma série de outras informações, mas o simples olhar na figura resultante do exame já dá uma impressão diagnóstica e uma orientação em relação à conduta a ser tomada naquele paciente específico. Na tomada de decisão em relação aos pacientes que vão receber anestesia devido a acidentes, traumas e situações emergenciais, é importante a avaliação de uma forma global para a escolha de medicação adequada, tanto na indução da anestesia como drogas adjuntas. Então, as vias aéreas são um assunto bastante importante em relação a esses pacientes. É importante lembrar sempre que no manuseio da via aérea de um paciente de trauma é sempre importante a avaliação do risco, da possibilidade de lesão cervical. Qualquer suspeita de lesão cervical, mesmo não manifesta com sintomatologia local, mas pacientes com trauma de tórax, pacientes com trauma craniano, esses pacientes têm grande chance de terem associado a lesão cervical também. Então, a manipulação de vias aéreas, quando necessária nesses pacientes, deve ser sempre precedida de estabilização da coluna cervical do segmento cefálico. A fixação bimanual, muito melhor que outros tipos de fixação, permite um acesso à via aérea muitas vezes mais segura, porém lembrar sempre que na impossibilidade de intubação por causa do posicionamento do paciente, a instituição de via aérea, quando a vida depende dela, deve ser a prioridade no caso. E na situação de indução de paciente com suspeita de via aérea difícil, sempre ter o equipamento alternativo à mão, a presença de laringoscópio óptico para eventuais dificuldades na utilização de laringoscópios convencionais, ou nos pacientes já com via aérea difícil declarada e que permitam tempo para isso, a utilização da intubação com fibroscopia óptica. Lembrar sempre que pacientes com fratura de base de crânio devem ter a via nasal proscrita, uma vez que pode haver penetração em território do sistema nervoso central por abertura na base do crânio. As vias aéreas desses pacientes muitas vezes apresentam edema, principalmente pacientes queimados, e podem apresentar alteração anatômica importante. Sempre importante o bom posicionamento em posição olfativa, quando não há suspeita de lesão cervical, e a dificuldade ou impossibilidade de intubação e ventilação nesses pacientes, muitas vezes com impossibilidade de execução com outras técnicas, ou falta de um laringoscópio óptico, ou o insucesso na sua utilização, pode tornar viável ou indicada o acesso por via transcríco ou por punção ou através de traqueostomia para acesso da via aérea por via cirúrgica. Lembrar sempre que em situações hemodinâmicas desfavoráveis, a indução da anestesia intempestiva pode piorar, pode agravar bastante, levar até parada cardíaca. Quando possível, sempre restabelecer a volemia do paciente antes de se iniciar a indução anestésica, porque a maioria dos agentes de anestesia geral aumentam a gravidade da instabilidade hemodinâmica. A opção mais segura, na maioria dos pacientes com instabilidade hemodinâmica, é através da associação de ketamina e ou etomidato em doses pequenas e progressivas, para que haja tempo de observação do efeito máximo desejado antes de surgimento de efeitos indesejáveis devido à administração rápida e intempestiva. Lembrar que os pacientes hipovolêmicos, eles apresentam um tempo de circulação braço-cérebro aumentado e a latência fica, então, mais prolongada nesses pacientes quando da utilização de agentes venosos.
E quando a chegada do anestésico geral no seu local de ação, ele vai chegar numa concentração aumentada, já que o volume de distribuição está reduzido, ou seja, há uma latência maior e quando acontece o efeito, esse efeito é mais intenso, tanto em relação ao efeito desejado quanto ao indesejado. Pacientes com lesões de lesão ocular ou lesão cerebral por trauma, eles devem ter a manipulação de vias aéreas, a indução da anestesia, o mais tranquila possível e com menos alteração autonômica possível. Isso se dá pela utilização de pequenas doses de opioides e a associação com lidocaína na dose de 1 a 1,5 mg por quilo de peso, antes da indução da anestesia. Essas ações são capazes de estabilizar a parte autonômica do paciente com menor interferência na pressão intracraniana ou intraocular. Também a utilização de bloqueadores neuromusculares é muito importante, dar preferência sempre quando possível, se não houver necessidade de intubação em sequência rápida, a utilização de relaxantes, de bloqueadores neuromusculares adespolarizantes. Na necessidade de intubação em sequência rápida, se houver a possibilidade, disponibilidade de Sugamadex, o Rocuronium é uma boa opção em doses aumentadas, em torno de 1 mg a 1,2 mg por quilo de peso. E no caso de não se conseguir intubar o paciente, a administração rápida de Sugamadex na dose de até 16 mg por quilo de peso. Na impossibilidade de se utilizar o Sugamadex, então a succinilcolina fica sendo a droga de escolha naqueles pacientes com risco iminente de vida, risco de broncoaspiração, com obstrução intestinal, e que nesses casos de lesão cerebral ou lesão intraocular, a intubação com o paciente acordado é bastante temerária. A succinilcolina em pacientes queimados tem aquele risco, a partir principalmente do segundo dia, de aumentar a concentração de potássio sistêmica. Porém, na situação de risco de vida em relação à necessidade de intubação em sequência rápida, a tomada de decisão vai ter que ser feita através da avaliação da relação risco-benefício. Pacientes com lesão cardíaca que necessitem de intervenção são um caso à parte, eles vão ter que ser submetidos à anestesia geral, toracotomia, etc. Mas aqueles que apresentam o derrame pericárdico com tamponamento, eles não devem, idealmente, ser submetidos à indução da anestesia antes da drenagem do conteúdo pericárdico, por conta do risco de agravamento de uma situação já bastante desafiadora. Esses pacientes com tamponamento, eles vão apresentar um volume sistólico bastante reduzido e o débito cardíaco ele fica na dependência da frequência cardíaca. Então, uma droga bastante interessante para a utilização nessa situação é a ketamina. A punção para drenagem, para esvaziamento do saco pericárdico, muitas vezes ela consegue ser feita apenas com anestesia local. Se houver necessidade de sedação ou se outra situação emergencial instalada concomitantemente exige a intubação desse paciente, a utilização da ketamina tem a capacidade de, apesar de ela ter um efeito inotrópico negativo, ela consegue ativar o sistema nervoso simpático, fazendo com que haja aumento da frequência cardíaca, o que auxilia na manutenção do débito cardíaco. Então, a drenagem do saco pericárdico, através de punção ou de janela pericárdica, pode ser salvadora nesse paciente e o segmento, de acordo com a existência ou não de outras patologias, vai ser individualizado de acordo com o caso. Outras situações podem complicar o manuseio do paciente de trauma e urgência. Entre elas, citamos a hipotensão persistente, que pode ocorrer por conta de sangramento não identificado ou
piora do estado hemodinâmico por conta de eventuais hemostasias desfeitas por aumento de pressão arterial, que pode fazer o paciente tornar a sangrar, lesão de medula, por exemplo, levando ao choque neurogênico, a presença de hipotermia, levando à dificuldade do estabelecimento de equilíbrio hemodinâmico, a situação em que o paciente recebeu a transfusão em grande quantidade, o citrato como quelante do cálcio reduz sua concentração e diminui a capacidade contrátil tanto miocárdica quanto de vasos sanguíneos, também diminui a capacidade de contração da musculatura esquelética. A hipotermia, a hipocalcemia e o sangramento são os principais fatores que levam à persistência de hipotensão. Também pode ocorrer lesões associadas que se manifestam mais tardiamente. Um paciente que, por exemplo, sofreu um acidente, evoluiu com infarto agudo do miocárdio, que vai se instalar a posteriori. É importante sempre avaliar a hipotermia e evitá-la o mais intensamente possível. A hipotermia contribui para piorar o estado de coagulação do paciente, gera acidose, gera aumento do consumo de oxigênio, pode gerar arritmias, piora a cicatrização e aumenta a incidência de infecção. A hipotermia deve ser combatida de forma mais intensa possível devido à piora progressiva do quadro do paciente, com grande chance de piora do prognóstico. E a coagulação do paciente também ela deve ser acompanhada de acordo com os exames, como já mencionados, e corrigidas de acordo com as respostas. A coagulopatia do trauma ocorre por vários mecanismos. O primeiro é o consumo, tanto o sangramento como a ativação dos fatores de coagulação e das plaquetas para estabelecimento da hemostasia vão fazer com que haja diminuição do seu conteúdo circulatório. A hipotermia também piora a capacidade de coagulação, tanto dos fatores de coagulação como a atividade plaquetária, sendo que o primeiro setor a ser abalado pela hipotermia é a atividade plaquetária, e depois os fatores de coagulação também têm a sua ativação e o seu funcionamento prejudicado. A diluição, através da administração de grande quantidade de transfusão de concentrados de hemácias sem o acompanhamento de plasma fresco congelado e plaquetas, pode levar à diluição dos fatores de coagulação e das plaquetas, que já estão reduzidas pelo consumo, como mencionado, e agravar ainda mais o estado de coagulação. Grandes infusões de cristalóide na tentativa de restabelecer o volume sanguíneo também vão gerar piora no processo, na capacidade de coagulação, tanto por diluição dos fatores de coagulação, gera hipotermia e piora e agrava bastante o quadro. Lembrar sempre que em pacientes em hemorragia e em trauma, o fator 5 é o primeiro a ter reduzido a sua concentração sanguínea e depois dele o fibrinogênio. E de maneira bastante interessante, o fator 8 ele se encontra aumentado nos pacientes em hemorragia, nos pacientes de trauma, provavelmente por ativação do endotélio e do fator de von Willebrand, mas é um acontecimento ainda de difícil explicação. A redução de concentração da hemoglobina no sangue do paciente é tratada com reposição de hemácias, através da administração dos chamados concentrados de hemácias. O concentrado de hemácia ele é produzido a partir da centrifugação de sangue total. Após a centrifugação é retirado o sobrenadante, que é o plasma, e o resultante é um volume de hemácias numa concentração de 50% a 70%. Esse volume, em torno de 280 ml, em média, é mantido em 4 graus Celsius e pode ser preservado em estoque até 42 dias. É importante sempre lembrar que hemácias estocadas vão sofrendo um envelhecimento rápido devido à metabolização das células e redução do estoque de ATP.
essa redução de estoque de ATP faz reduzir também o estoque de 2,3 de fosfoglicerato, que é importante na manutenção da capacidade de oferta de oxigênio pela hemácia. O 2,3 de fosfoglicerato, quando ligado à hemácia, faz com que haja uma redução da captação de oxigênio pela hemácia, já que o 2,3 de fosfoglicerato tem muito mais afinidade pela hemoglobina do que o oxigênio, porém, aquele oxigênio que se aderiu à hemoglobina, ele na periferia ele vai ter muito mais facilidade de ser liberado aos tecidos. Então, a redução do 2,3 de fosfoglicerato faz com que a hemoglobina consiga aderir a alguma quantidade de oxigênio, mas esse oxigênio vai ter mais dificuldade de ser liberado na circulação periférica. Além disso, a redução dos substratos energéticos nas hemácias faz com que elas tenham menor capacidade de adaptação na microcirculação, menor flexibilidade e, com isso, haja menor capacidade de circulação dessas hemácias em microcirculação. Pacientes que tenham que receber concentrado de hemácias vão ter um acréscimo de 1 a 1,5 grama por decilitro na sua hemoglobina para cada unidade de concentrado de hemácia recebido. Mas é importante sempre salientar que quanto mais jovem essa hemácia, maior capacidade funcional a hemoglobina dela vai ter. Então, é considerada a hemácia jovem aquela que está no estoque até uma média de 14 dias. Após isso, a capacidade de entrega de oxigênio da hemoglobina vai reduzindo progressivamente. O plasma fresco congelado ele é produzido a partir da centrifugação do sangue total. O sobrenadante é retirado na forma de líquido, sem praticamente hemácia e com pouco leucócito, e é então estocado em volumes em torno de 300 ml, em temperaturas em torno de menos 20 graus Celsius, que pode ser preservado até durante 12 meses. As principais indicações da utilização do plasma fresco congelado são na composição com concentrado de hemácias e plaquetas para a administração de transfusão maciça. É importante, então, que essa composição seja feita para que não haja a diluição dos fatores de coagulação quando da administração de grande quantidade de concentrados de hemácias. A preocupação, tanto na administração de plasma fresco congelado quanto de concentrado de hemácias, é a grande quantidade de citrato que é oferecido, como já dito, que pode diminuir a concentração de cálcio e gerar aquela gama de efeitos adversos, como comentei. Pacientes que necessitam têm cirurgia de urgência indicada e estão em uso de varfarin ou anticoagulantes orais que têm capacidade de inibir os fatores vitamina K dependentes, eles podem ser tratados profilaticamente antes da cirurgia com plasma fresco congelado de 10 a 15 ml por quilo de peso, embora a substância, a composição mais adequada para essa situação seja o concentrado, o complexo protrombínico, que tem a maior composição de fatores de coagulação em concentração e é mais adequado para essa função, mas como ele não é disponível em todos, na maioria dos lugares, então o plasma fresco congelado tem a capacidade de auxiliar nessa função também. A indicação da sua utilização, então, é para pacientes com tempo de protrombina, ou tempo parcial de tromboplastina ativada acima de 1,5 ou 1,6, segundo alguns autores. Lembrar sempre que em pacientes que recebem mais de 10 unidades em 6 horas, ou 35 ml por minuto, necessitam do acompanhamento de dosagem de cálcio devido à alta administração do citrato. Então, aqui reforçando algumas indicações da utilização do plasma fresco congelado, são os pacientes que apresentam o INR acima de 1,5 ou de 1,6,
pacientes que precisam da reversão emergente do anticoagulante oral, antagonista da vitamina K, que tem indicação de cirurgia ou apresentam sangramento intracraniano ou algum sangramento maior, então o plasma fresco congelado na dose de 10 a 15 ml por quilo de peso. Paciente com coagulação intravascular disseminada e aquelas situações em que há necessidade de transfusão maciça na composição com plasma, entre plasma concentrado de hemácias e plaquetas. Lembrando que alguns autores sugerem a proporção de 1 para 1 para 1 e alguns autores sugerem a proporção de uma unidade de plaquetas, uma unidade de plasma para 2 unidades de concentrado de hemácias. O crioprecipitado é produzido a partir do descongelamento do plasma fresco congelado a 4 graus e retirada do sobrenadante, que vai ser um volume em torno de 10 a 15 ml. Esse volume deve ser separado e congelado de novo a menos 20 graus Celsius e é a principal fonte de fibrinogênio nos pacientes com fibrinólise ou com hipofibrinogênemia, e ele contém tanto fator 8 em quantidade, são 80 unidades internacionais, o fibrinogênio 150 mg, uma quantidade menor de fator 13 e de fator de von Willebrand. Lembrar sempre que cada unidade de crioprecipitado oferecida vai gerar um aumento na concentração de fibrinogênio em torno de 5 a 10 mg por decilitro. Então, para saber a quantidade a ser oferecida, é só fazer uma regra de 3, de quanto você precisa aumentar no fibrinogênio e sabendo que cada unidade de fibrinogênio aumenta esse tanto. O fibrinogênio ele deve ser mantido em concentrações superiores a 110 ou 150 mg por decilitro. A plaqueta ela é produzida a partir da doação de vários doadores ou de um doador único, com a retirada das plaquetas e devolução do restante do sangue ao paciente. A indicação de administração de plaquetas todas as vezes que houver a necessidade de cirurgia em pacientes com plaquetometria abaixo de 50 mil por milímetro cúbico. Para cirurgias intraoculares e para neurocirurgias, mesmo sem sangramento ativo, essa plaquetometria tem que estar acima de 100 mil. Então, se o paciente estiver com indicação de cirurgia, de neurocirurgia ou de cirurgia intraocular, e apresentar uma plaquetometria abaixo de 100 mil, ele deve receber também a transfusão de plaquetas. Lembrar que a contagem de plaquetas às vezes não é suficiente. Às vezes o paciente, em utilização de drogas antiplaquetárias com planejamento de cirurgia de urgência, às vezes o sangramento mantido necessita de restauração, de administração de plaquetas, mesmo com valores acima desses, devido à inativação das plaquetas pelos antiplaquetários. Cirurgias com sangramento ativo normalmente necessitam de reposição de plaquetas até que elas alcancem valores acima de 50 mil por milímetro cúbico. Eventualmente, naqueles pacientes em utilização de antiplaquetários, a plaquetometria deve estar acima de 100 mil. Pacientes sem sangramento e estáveis não podem ter a plaquetometria abaixo de 10 mil por milímetro cúbico, pelo risco de sangramento espontâneo. E nos pacientes sem sangramento, estáveis, mas que apresentem hipotermia, pacientes sépticos, essa plaquetometria deve estar acima de 20 mil por milímetro cúbico. Lembrar que pacientes não devem ser submetidos à anestesia peridural se apresentarem plaquetometria abaixo de 100 mil por milímetro cúbico e não devem receber anestesia raquidiana se tiverem plaquetometria abaixo de 70 mil por milímetro cúbico. Em relação ao neonato, a indicação de transfusão de plaquetas no paciente que apresente valor de plaqueta abaixo de 20 mil por milímetro cúbico, pacientes com indicação de procedimentos ou com sangramento ativo ou com planejamento de punção lombar por algum motivo diagnóstico ou terapêutico, devem ter a plaquetometria acima de 30 mil. Pacientes com
neonatos com baixo peso, pacientes com história de ou apresentando sangramento intraventricular ou cerebral intraparenquimatoso, ou com outro tipo de desordem de coagulação, pacientes sépticos. Esses pacientes também com indicação de procedimento invasivo devem ter a plaquetometria acima de 50 mil por milímetro cúbico. Terminamos então o ciclo de anestesia para urgência e no trauma. Espero que tenham gostado do conteúdo e nosso e-mail está aí para sugestões e comentários. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço.